Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco e é um grande prazer estar aqui com vocês. Cara, eu estou fazendo esse vídeo gravado aqui porque infelizmente a nossa live gravada hoje houve um problema técnico, né? Infelizmente nós não conseguimos salvá-la. Infelizmente nós não conseguimos salvar o vídeo e o problema técnico se relaciona com a tecnologia, obviamente, né? O aparelho que nós estávamos usando, ele não reconhece mais a atualização que o Insta está. Então dessa maneira ele não oferece todas as condições de gravação de live, por exemplo, né? Então nós não conseguimos encerrar, precisaríamos do tempo integral da live para que fosse encerrado automaticamente, foi o que aconteceu. Quando nós fomos salvar, então, por conta do comprimento, do tamanho, do peso do vídeo, nós não conseguimos, infelizmente perdemos o vídeo. Mas eu estou aqui agora, aqui com você, para gravar novamente esse tema, para falar tudo de novo. É possível que algumas informações saiam diferentes daquilo que você viu ao vivo, tá certo? É possível, até porque as informações se organizam na nossa cabeça. Paulo Freire fala que quando você fala sobre certo aspecto de um determinado assunto que você conhece, você reorganiza as ideias dentro da sua cabeça. Cada vez que você fala a respeito do assunto, o assunto se organiza na sua cabeça e você sabe um pouco mais dele. E eu espero que seja isso mesmo, né? Então, quando estiver falando com vocês sobre os temas relacionados com mistura de materiais plásticos, que é o tema de hoje, eu consiga ser o mais claro possível com vocês e espero oferecer informações úteis a respeito do assunto. Tá tranquilo? Meu nome é Marcelo Orozco, para quem não me conhece, eu sou químico, trabalho com plásticos já há muito tempo, cara, mais de 30 anos. Sou um Plastilover, me irrita, fico entristecido quando falam mal do plástico, quando demonizam o plástico, e eu estou aqui justamente para favorecer o uso consciente do material plástico, né? De maneira que os descarte dele seja da melhor maneira possível, né? Que você consiga trazê-lo para o ciclo de vida, o ciclo produtivo novamente. Reza a lenda que os materiais plásticos têm cerca de 100 anos ou mais de vida útil, né? Que é o tempo que se leva para se degradar na natureza. Pô, a gente não pode aproveitar esses 100 anos e transformar em 100 anos de vida útil efetivamente em diversos processos, reprocessos, reciclagens. E a gente pode até avançar tecnologicamente nas reciclagens de maneira a aproveitar o melhor do material plástico. Recentemente eu fiz um áudio aí falando sobre a questão de que o plástico não é o vilão do meio ambiente. Na verdade, todo o material plástico tem um potencial imenso de reutilização, seja por meio da reciclagem, seja por meio da reutilização, seja por meio da compostagem. E olha, não há motivo nenhum para que você descarte inadequadamente seu resíduo plástico, tá certo? E muito menos que ele seja o vilão da história. O plástico está presente na nossa vida, de tal maneira que nós não conseguimos mais viver sem plástico, certo? Seria até petulante da minha parte fazer isso e eu acho que merece. Nós estamos vivendo a era do plástico, tá certo? Sem o plástico nós não viveríamos dessa maneira. E como Plastilover, além de fomentar o uso consciente do material, eu estou aqui para você ganhar mais dinheiro, você que trabalha no setor do plástico, né? Eu acho que são oportunidades boas que são apresentadas na nossa vida e que nós, como Plastilovers, devemos aproveitar. Eu sou Plastilover, e você? Você é um Plastilover? Deixe seu comentário aí, né? Dê sua sugestão. Se você está vendo o vídeo agora, né? Porque não viu antes, pô, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar com você. E se você é um Plastilover, você não pode deixar passar. Você tem que orientar a sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho, a galera do trampo, a separar as embalagens de plásticos em casa ou no serviço e entregar esse resíduo todo àquelas pessoas que trabalham com reciclagem. Sejam os catadores, sejam as cooperativas de reciclagem, seja as grandes empresas de coleta seletiva. Cara, todos nós podemos fazer com que o plástico seja adequadamente destinado. E melhor ainda, que ele seja reciclado, voltando para o início da produção, como matéria-prima de qualidade. Você vai revalorizar o material e aí você movimenta a economia circular. Todos nós estamos sofrendo muito essa escassez de matéria-prima, não é verdade?
em todas as áreas do consumo está ocorrendo falta de matéria-prima. O que traz um lado bom, e o lado bom nesse caso é que as pessoas, na escassez, acabam produzindo com muito mais criatividade, tá certo? Tenho atendido algumas empresas que estão buscando reciclar os seus resíduos, os resíduos das suas embalagens pós-consumo, aquelas que vêm lá do aterro sanitário. Nós comentamos isso numa outra live um outro dia, né? As fontes do material reciclado. E eu disse que uma das fontes que está sendo amplamente pesquisada pela academia, e quando eu falo pela academia, são os grandes estudiosos do plástico, né? Pessoas como Canevarolo, Elias Eige, né? Edilene de Cássia, Ana Clélia Babeto, cara, uma galera, ó, a fina flor da comunidade Plastilover. E a academia está preocupada em fazer com que esses resíduos pós-consumo oriundos de aterro sanitário possam ser utilizados. Então, logo breve, nós também teremos essa possibilidade de reciclagem aí. Fica ligado, Plastilover. Informação é tudo. Com essa escassez, o uso de reciclado ficou favorecido e muito se passou a utilizar. Mas aí traz à sua cabeça, traz à minha mente alguns cuidados que você deve ter no processo de mistura, antes do processo de transformação. Os custos crescentes das resinas e dos aditivos e a demanda por uma qualidade melhor tornam o uso do reciclado uma excelente opção, quer seja com relação à redução de custo, quer seja atendendo às exigências ambientais do mercado. Realmente é um assunto assim que está muito em voga, não, Plastilover? Vamos nos atentar a essas dicas e tentar otimizar o processo? O objetivo aqui é que seus custos sejam mantidos ou até diminuam e que você consiga reduzir os custos de mão de obra e ajudar na fabricação do produto final mais consciente, mais confiável, com melhor repetibilidade, né? E muitas coisas nós podemos fazer. Vamos entender o seguinte, são fundamentalmente, né, lá no âmago da história, lá no fundinho das coisas, 3 formas de misturar materiais. São 3 misturas possíveis. A primeira mistura possível é aquela que se faz entre polímeros novos, virgens, ou não, granulados ou não, mas materiais com a mesma característica física. Material A, material B. Pode ser uma blenda polimérica, pode ser uma compostagem, pode ser uma aditivação, um modificador de impacto, um modificador de fluxo, mas a mistura de 2 polímeros. Uma outra forma de mistura é a mistura de 2 polímeros sendo polímeros iguais, um virgem e um reciclado. Aí é legal, porque o reciclado vem daquelas fontes que nós falamos na live anterior, moídos no pé da máquina em forma de célula de produção, moídos em empresas que fazem a reciclagem do material pós-indústria, moídos ou granulados de empresas que fazem a reciclagem do pós-consumo vindo de cooperativas de catadores, ou o que vai acontecer no futuro próximo, moídos ou granulados oriundos de material pós-consumo vindo de aterro sanitário. Vai ser uma coisa ainda que nós temos que estudar bastante para aprender a descontaminar, né? Nós vivemos em época de pandemia, contaminação é tudo que a gente não quer ver nem ouvir, não é verdade? Nós não queremos saber dessas coisas, nós queremos ao contrário, saber que os materiais não estão contaminados e estão livres dessa contaminação. E como fazer isso, né? Se liga aí, Plastilover, tem várias boas dicas que nós vamos comentar a respeito. Então vamos lá, 3 formas de mistura: polímero, blenda polimérica ou composto, polímero virgem moído, aí tem as várias fontes do moído, e polímero aditivo. E aí tem que tomar um cuidado com o estado físico do aditivo, se líquido, se sólido, se granulado, se em pó, né? Qual é a granulometria, qual que é a homogeneidade desses grãos, desse dimensional. Há coisas importantes que a gente precisa verificar quando a gente fala sobre o material moído. Primeiro ponto, bem importante se falar, quando a gente está moendo o material, seja no pé da máquina, seja em grandes centros de reciclagem, né, a empresa que tem um setor de reciclagem, um setor de moagem e tal. Independente de qual seja a fonte, é muito importante que as pessoas envolvidas nesse tipo de processo estejam qualificadas, tenham recebido o treinamento adequado. E eu posso ajudar nisso daí.
Se você tem o setor de reciclagem e precisa que as pessoas que trabalham lá saibam mais de material plástico, fala comigo. Manda um e-mail para marcelo.orosco@c3p2.com.br que eu vou te ajudar nisso. Eu posso treinar as pessoas que trabalham com você, e até você mesmo, Plastilover. Eu posso trazer novas possibilidades de separação, novas técnicas e estratégias que vão favorecer o seu processo produtivo. E essas pessoas precisam estar treinadas por quê? Para eles identificarem quando o material está contaminado, quando tem um ponto de queima, uma degradação. Porque veja lá, se você pegar um grânulo e colocar dentro do material e ele apresentar uma degradação lá no meio daquela massa, quando ele chegar dentro do processo de transformação, lá na rosca, né, que ele vai ser cisalhado, aquele pontinho preto vai ser pulverizado em muitos pontos pretos. E é muito possível que ao invés de perder uma peça, nós percamos muitas peças, ao ponto até, na pior hipótese, de ter que parar o processo produtivo e limpar todo o ferramental, limpar, fazer purga do sininho de plastificação, limpar os canais de alimentação. E isso, se falar em cabeçote de perfil ou de sopro, por exemplo, aí a coisa fica séria, porque os cabeçotes de sopro tem 10, 12 saídas. Imagina você ter que desmontar toda aquela parafernália. Que prejuízo, não é verdade? Então, primeiro aspecto, primeiro cuidado que se tem que ter é com relação à contaminação por material degradado ou por outros materiais. E a dica que fica é treinamento operacional, procedimento operacional, treinamento operacional. As pessoas precisam saber o que estão fazendo e por que estão fazendo. Isso é bem importante. A segunda dica e o segundo cuidado com relação ao material moído, em verdade, é a presença do pó. Quanto mais livre do pó o material estiver, quanto mais homogêneo for o tamanho dos grãos, quanto mais homogêneo for o tamanho do moído, melhor. Porque a quantidade de energia para fundir partículas menores, pó por exemplo, e o tipo de fluxo que essa partícula vai ter é diferente do que a quantidade de energia e o tipo de fluxo das partículas maiores. Havendo até a possibilidade de, quando as partículas maiores chegarem ao ponto de fundir-se, essa energia já causou a degradação daquelas partículas menores, aquele pó. E aí, qual que é o lance? Fazer a separação do pó. Empresas de ponta que tem as células de produção, então tem lá um moinho, um transportador por ventoinha, né, por ventoduto do material para um silo que é ligado a um dosador, a um misturador, e esse dosador faz a mistura do material moído com o material virgem, e aí daí para o fundo de alimentação e o processo de transformação. Nesse movimento de transporte, o que as empresas fazem para separar o pó? Colocam filtro mangue em linha, e aí todo o material que passar por lá vai ser liberto do pó e o grânulo vai passar e chegar lá na linha de transformação como deve ser. Agora, e como é que faz para gerar menos pó? Porque isso é uma coisa, separar o pó. E agora, para gerar menos pó? Cara, para gerar menos pó, são duas possibilidades. A primeira, investimento em moinhos de velocidade baixa. Os moinhos de baixa velocidade de rotação produzem menos pó e produzem também grânulos com a granulometria, com o dimensional mais homogêneo. É interessante isso daí. Além de preservar o comprimento das fibras que estiverem dentro do material, no caso do PP com fibra de vidro, um nylon com fibra de vidro, um PBT com fibra de vidro. A moagem em moinhos mais lentos, né, vai mastigar menos o material, então vai preservar melhor o comprimento do aditivo, de maneira que o produto final seja mais fiel às características do material virgem. Se você seguir, obviamente, as orientações das proporções do fabricante, que é o grande lance, né? Eles já têm os estudos relativos a isso e a gente respeita isso e segue a orientação do fabricante com relação à quantidade de moído colocado. E se esse moído estiver livre de pó, tanto melhor. Então, preciso escolher? Vou montar uma célula agora? Moinho de baixa rotação, transporte por ventoduto e filtro manga, esse é o ideal. Atrelado à manutenção da faca. Se a faca não tiver a manutenção conforme deve ser, está sempre afiadinha, sempre bonitinha, faca contra faca, as peneiras têm que ter um tamanho adequado para a entrada de material lá no funil, senão vai formar aquela ponte, né? E as pontes, ou castelo, ou caverna, tem vários nomes, cada empresa usa um nome diferente.
Ponte Castelo Caverna. Mas de qualquer forma, é aquele material que empaçoca na beira do funil e ele não desce, fica cheião para cima e aí você tem que ir lá e quebrar e ele desce, né? É uma tensão superficial sobre aquela quantidade de material que vai se encaixando e aí você não consegue que desce. Isso acontece quanto mais irregular for a granulometria, sabia? Quanto mais irregular for, menor esse efeito ruim, que é a formação de ponte, ou de caverna, ou de castelo, né? Quanto mais regular for, menor esse efeito e mais fácil para você fluir o material. A questão do pó traz uma outra coisa na nossa cabeça, que é a estática. O pó, normalmente ele é acometido de energia estática e ele termina por parar nas paredes em torno do funil, da tubulação, né? E isso daí pode trazer maus eventos para o processo. Porque em um determinado momento, a quantidade de pó é tamanha que ele cai de uma vez só dentro do material. E aí acontece aquilo que a gente falou, só pó cai dentro do funil cilindro de plastificação, ele termina por fundir-se antes. Na melhor hipótese, ele vai apenas se degradar e estragar tudo. Na melhor hipótese. A pior hipótese é que ele funda lá no pé da rosca, logo na entrada, e aí dificulta até a alimentação, e aí você tem que desmontar até funil, a área de alimentação, aí é muito pior, tá certo? Então, eliminação do pó é a dica que fica. E a gente faz isso usando moinho de baixa velocidade e filtro manga com transporte por ventoduto em linha, tá bom? Esses dois apetrechos favorecem a pouca geração de pó. Uma coisa que vale a pena salientar é que se for um material que tem a necessidade de ser estufado devido à superfície irregular, vai necessitar de mais tempo de estufagem, 1 ou 2 horas, dependendo do tipo. É muito comum que as empresas de ponta, quando vão utilizar o moído, faz isso de forma automática. Com o uso de manipulador para retirar dos canais de distribuição, ou aqueles manipuladores para retirar os pinch-off no caso das peças sopradas, moinho e alimentador acoplados à injetora, proporcionando um circuito fechado. Isso é realmente muito bom porque você diminui a possibilidade de contaminação e também até diminui a possibilidade de estufar o moído. Nós temos um toque isso aí na live da última terça-feira, tá lembrado disso? Que o moído em linha não precisa ser estufado? Obviamente, você precisa de um estudo de utilização do moído. Quanto que é a proporção? Qual que é a base que você utiliza de percentual para ser utilizado? Você precisa saber quanto que você gera de reciclável naquele processo, né? Quanto, por exemplo, que o canal de injeção representa no peso da moldagem. E é esse percentual, quanto ele representa no total da moldagem, que deve ser inserido de material moído no material virgem. Quanto que a rebarba, o pinch-off do processo de sopro representa na moldagem? É essa percentagem que você deve ajustar o seu dosador de material moído no material virgem. Ora, se você tem de alguma maneira um desbalanço nesses valores, por conta que às vezes o material sai com mais virgem, e às vezes sai com mais reciclado, e aí às vezes sai mais fluido, às vezes sai menos fluido, sai com mais brilho, com menos brilho, né? Sai mais comprida a mangueira, menos comprida a mangueira, a peça sai mais completa, sai incompleta. Cara, a variação da quantidade de moído pode trazer uma série de dificuldades ao processo. E como fazer para que você tenha essa estabilização? Eu tenho um exemplo para dar. Eu trabalhei numa indústria que nós tínhamos 2 máquinas que acontecia exatamente isso. Se você acertava a quantidade de moído na massa polimérica, você garantiria a estabilização do processo. Mas às vezes, por conta de N possibilidades, saíam frascos ruins. E esses frascos eram moídos no mesmo moinho, aumentando a quantidade de moído. Automaticamente, o que o operador vai lá e faz? Aumenta manualmente o percentual de moído. O consumo desse moído vai ocorrendo, né? E se você não tiver recolocação, vai chegar uma hora que você vai ter 0 de moído. Aí vai trabalhar só com virgem e aí acontecem aquelas coisas relacionadas com a variação do processo. Como que nós resolvemos isso? Nós criamos um pulmão intermediário. E esse pulmão era sempre um valor que estava acima
do mínimo e abaixo do limite máximo, tá certo? Então nós sempre tínhamos moído para fazer o frasco de maneira que a quantidade e o percentual fosse estável durante todo o processo produtivo. E obviamente dentro daquele recipiente que era o pulmão, às vezes ele estava cheio e às vezes ele estava bem baixinho, mas nunca vazio e nunca transbordando, sempre utilizando a mesma quantidade de material moído na massa polimérica. Isso trouxe para a gente uma redução na quantidade de rejeitos. Por quê? Porque você tinha estabilização no processo. A quantidade de influência que o material tinha sobre o processamento diminuiu drasticamente porque ele mesmo não variava mais. E que foi um grande avanço para a gente, né? Então, muito rapidamente, aquele pulmão teve até que ser diminuído para que a gente considerasse valores menores de percentual de moído utilizado. Se ligou aí, Placiló? Qual que é o lance? Então, uma dica que fica, a percentagem deve ser estável durante todo o processamento. A quantidade de moído que você vai utilizar no ciclo de produção tem que ser a mesma, percentualmente falando, durante todo o evento. E uma maneira de você conseguir que você estabeleça do começo ao fim isso é criar um anteparo que é um pulmão, né? Uma região entre a moagem e o fluido de alimentação em que o material fica esperando, né? Aumentando o seu volume para garantir a repetibilidade. Ora, vai acabar que no final do processo você tem uma sobrazinha de material daquele material. E é muito importante que a limpeza do sistema seja extensiva, muito forte, para garantir que nenhum resíduo permaneça para o próximo ciclo, para o próximo material a ser utilizado. E esse material que foi retirado do pulmão, ele deve ser separado e ele vai voltar ao processo quando aquele produto voltar naquela cor, naquela característica. Então a quantidade, o percentual de material moído que vai ser utilizado depende fundamentalmente de 3 aspectos. Da demanda, do quanto material é gerado para ser moído. Da quantidade estabelecida pelo fabricante como recomendação de uso. E também de testes práticos realizados no produto final para entender se aquela quantidade que foi estabelecida é fiel, ela traz todas as características que o produto final precisa. Essas 3 coisas realizadas você consegue estabelecer um valor. E esse valor, para que ele garanta que seja estável durante todo o processamento, é melhor controlado se tiver um pulmão intermediário. Aí tem um lance. Se esse pulmão intermediário for muito longe, se esse local onde é feita a mistura do moído com o virgem for muito longe do moinho, do funil de alimentação, pode acontecer uma separação das fases. É verdade, né? Se você pegar um saco de farinha de mandioca grossa e sacolejar ele, você vai perceber que os grânulos mais espessos vão para a superfície e os grânulos mais finos vão para o fundo. É densidade, gente. O grânulo mais fino ele vai ficar mais juntinho, vai ser mais denso. Ao passo que o grânulo mais longe ao passo que o grânulo maior vai ficar mais distante, né? Densidade menor. Então, isso também acontece quando as distâncias de transporte são muito grandes, seja por vibração, seja por densidade, ocorre a separação de fases. E lá dentro do funil de alimentação, essa separação, essa distribuição inadequada, essa dispersão ruim, vai fazer com que às vezes você tenha excesso de aditivo, excesso de moído, excesso de matéria-prima, e em outro instante o contrário, a ausência, a falta daquele moído, daquele aditivo ou daquela matéria-prima. Tá certo? Então, quanto mais perto for o ponto de mistura para a utilização, melhor com relação a essa característica da separação das fases. Essa separação acontece principalmente por conta da densidade e acaba prejudicando muito a homogeneização. E é o que eu estou te dizendo, rapaz. Quanto mais longe estiver, maior a chance de haver essa separação, né? Entre o material virgem e o material moído. O ideal é misturar diretamente no funil de alimentação. E nesse aspecto, algumas empresas colocam aqueles funis com agitador, seja por vibração, seja por pá em giro. Outras empresas
Escolheram até construir mezaninos sobre a região do funil de alimentação das máquinas, para que em ocorrendo a mistura, ele já imediatamente é derramado dentro do funil, onde ele vai ser utilizado. E dessa maneira, para quem está chegando agora, meu nome é Marcelo Orozco, eu sou técnico em plástico, eu sou químico, trabalho com plástico já há uns 30 anos. Cara, eu sou um Plastilover, sou verdadeiramente um Plastilover, eu sou um defensor da comunidade dos Plastilovers, eu sou um defensor do uso consciente do plástico, e aqui comigo vocês vão encontrar muito conteúdo sobre plástico. Para a gente discutir junto principalmente, porque esse aqui é o lance, quando a gente fala sobre os aspectos, a gente acaba introspectando isso, criando raízes disso. E hoje a gente está falando sobre os cuidados da mistura. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, não morre com ela. Dá um toque para mim, me manda um e-mail, marcelo.orozco@c3p2.com.br, tudo minúsculas letras, né? Falando da sua sugestão, da sua dúvida, que nós vamos correr atrás para dar um jeito nisso. Um outro problema, um outro cuidado que se deve ter, e aí acontece quando você tem principalmente a mistura de material plástico com algum aditivo pó, ou como eu disse lá no começo, quando o seu moído está cheio de pó, que é muito ruim também, né? Se o moído é cheio de pó, já falando disso, é muito ruim. Mas também tem um aspecto de quando você tem que misturar pó à sua matéria-prima. Sei lá, carbonato de cálcio, dióxido de titânio e tal, que tem uma infinidade desses modelos aí. Cera de polietileno. Isso são na forma de pó. E você tem que misturar a matriz polimérica. E a gente acabou de ver aí que ocorre uma separação das densidades. Como fazer então? Cara, misturar em pequenas quantidades, pequenas batidas ao lado da máquina e alimentar a cada tanto de consumo. Fiz uma batida, inseri no funil, está sendo consumido, falta um tanto. Esse tanto é o tempo para a próxima batida? Faz a próxima batida, joga dentro do funil, espera consumir. Faz a próxima batida, joga no funil. Porque dessa maneira você vai ter sempre batidas menores e homogêneas, com menor separação. E se o aditivo é líquido? Aí tem que pensar um pouco melhor, porque aí a mistura não é mais só física, é uma mistura em nível químico, em nível de macromolécula, porque a gente não espera que colocando o líquido você obtenha ao final um material oleoso que vá impregnar na parede do fundo de alimentação, por exemplo, ou na mangueira do ventoduto, né? Nas mangueiras do transporte pneumático. Cara, não pode acontecer isso. E isso não acontece porque o líquido, esse óleo, né, estabilizante, lubrificante ou plastificante, deve ser absorvido pela partícula, né? Ele tem que ficar lá entre as macromoléculas. E isso acontece com o incremento de temperatura. E aí nós encontramos alguns sistemas de mistura. E dentre eles tem um que é chamado Dry Blend. Mistura seca. Cara, é uma panelona que se assemelha muito a um liquidificador. 1750 RPM de giro. Imagina, né? A panelona lá, cheia de material, bagulho girando, a temperatura sobe rapidamente. E esse aumento da temperatura, esse incremento da energia, possibilita que os óleos sejam absorvidos em nível molecular, produzindo um composto seco no final. Então, além da mistura mecânica que a gente conhece dentro dos torneadores, às vezes algumas empresas utilizam as próprias bitoneiras para misturar o pó com o grânulo, ou os grânulos, ou o moído, né? Às vezes aqueles misturadores em Y, às vezes aqueles tambores, né, que fica girando assim, tamboreamento, né? Favorece a mistura mecânica de sólido com sólido. Quando a gente fala com sólido com líquido, precisamos do incremento da temperatura, e os Dry Blender vão muito bem nesse aspecto. Tranquilo aí, Plastilover? Se ligou aí no movimento? Então vamos lá, fazer recapitular rapidamente. 3 possibilidades de mistura: material virgem com material virgem, blenda polimérica, aditivação de modificador de impacto, aditivação de modificador de fluxo, enfim, 2 polímeros. Mistura do mesmo polímero, o polímero virgem com o polímero moído. E aí nós falamos uma série de cuidados que devemos ter. A porcentagem utilizada, a presença de pó ou a não presença de pó. Quanto menos presente ele for, melhor vai ser, né? Com relação à porcentagem utilizada, seguir a recomendação do fabricante, verificar se a demanda é o suficiente para manter o processo estável com todo o conjunto, o andamento da produção, e fazer testes.
testar o seu produto final para verificar se aquela quantidade que você estabeleceu atende ou não os requisitos do produto final, do seu produto, do seu cliente. Falamos de algumas dicas, né? Utilização de filtro manga para separação do pó, manter a manutenção das facas e das peneiras sempre em dia, com o orifício da peneira condizente com a entrada de material na máquina, no funil de alimentação, né? Com as facas sempre afiadas, quanto mais afiadas as facas, menor a geração de pó. O uso de moinhos de baixa velocidade trazem grânulos mais homogêneos com relação ao formato dimensional e também geram muito menos pó. Mas mesmo nesse caso, a necessidade de verificar se facas e contrafacas e dentes estão de acordo e sempre que necessário realizar manutenção para garantir que essa situação perdure. Outro aspecto que nós falamos é a questão da estática, quando nós trabalhamos com pó, a passagem do pó pelos ambientes, a passagem dos grânulos pelo ventoduto, pelas ventoinhas, pelas válvulas, pelos dosadores, pelo funil de alimentação, acaba fazendo com que ele arraste, acumule energia estática. E essa energia estática traz consigo uma carga eletromagnética e aí o pó começa a colar nas paredes do conjunto por todo o andamento do sistema. Como resolver isso aí? Aterramento. Aterrar o moinho, aterrar o recipiente, aterrar o ventoduto, as mangueiras, as válvulas, o dosador, o funil de alimentação, a máquina injetora, a máquina extrusora. Quanto melhor for o aterramento que você fizer dentro do seu sistema, melhor, né, vai ser a sua ação com relação à estática. A estática vai prejudicar muito menos, tá certo? Então, aterramento é a grande dica que fica quando a gente fala em estática. E avaliando que tipo de aditivo você vai incorporar, se sólido, se líquido, né? Se de repente a melhor mistura é aquela mistura com incremento de temperatura, acontecendo, por exemplo, nos dry blender, tá bom? Misturadores secos. E aí, pastor, gostaram do vídeo? Será que eu consegui passar o que fiz no outro dia na live? Cara, é um grande prazer estar com você. Compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Deixe seu like lá, não esqueça disso. Nós do mundo digital vivemos dos likes, vivemos do compartilhamento, né? Ative as notificações, porque assim que a gente fizer um vídeo, assim que a gente fizer uma postagem, você vai ser avisado e você vai poder entrar em contato com o melhor da informação técnica do mundo do plástico, porque você, Plastilog, precisa evoluir na sua carreira. Você precisa fazer com que mais pessoas sejam Plastilog, que a nossa comunidade aumente e que o plástico vá perdendo essa imagem de vilão, né? Porque o plástico não é vilão, o plástico é o nosso grande herói, né? É ele que traz muitas vantagens tecnológicas para o dia a dia e favorece que o consumo de combustível, por exemplo, seja diminuído por conta da diminuição do peso do carro, né? Quando a gente substitui uma peça metálica por uma peça de plástico, com a densidade dele é menor, o peso final do conjunto fica menor e o consumo de gasolina dessa forma fica menor também. Você vê? Falei bastante coisa hoje aí, né, Plastilog? Fica com Deus, um grande abraço. Não esquece não, manda sua sugestão de tema, que eu vou estudar e vou te contar como é que foi. Grande abraço do Orosco.